Olá, meus amigos. Hoje é dia 2 de março de 2023. 2 de março de 2023. Já estamos no terceiro mês do ano. Queria compartilhar uma palavra rapidinho de uma coisa que eu vinha pensando agora, né? Estou indo pro trabalho e estava pensando sobre o canal que eu criei, os vídeos que eu posto. E tudo que eu falo nos meus vídeos, de pessoas que chegam até mim, pessoas que pedem ajuda. Lógico que dentro da medida do possível eu procuro ajudar dentro das minhas condições. É lógico que são muitos pedidos de ajuda de diferentes formas. São pessoas que querem entender por que a igreja dela é errada, se acontecem tantas coisas boas. Outras querem ajuda psicológica, outras ajudas financeiras. Cada um vem com um pedido, né? E certamente a gente não consegue ajudar todas, mas dentro da medida do possível a gente ajuda quem a gente pode. E eu fico muito feliz quando as pessoas que me procuram são pessoas que querem Deus, são pessoas que estão desejosas de Deus e as dúvidas dela são pertinentes ao reino. Por exemplo, uma pessoa que vem de uma igreja onde ela vê principalmente manifestação de milagres, e a justificativa dela é que se aquela igreja não fosse de Deus, os milagres não ocorreriam. Já fiz alguns vídeos falando sobre isso. O fato de acontecer milagre não quer dizer que Deus aprove, né, o meio pelo qual aquele milagre aconteceu. Não é só a igreja que ocorrem milagres. Existem outros lugares que operam também milagres. E nem sempre, ou quase nunca, Deus é glorificado. Então, de certa forma, esse argumento ele acaba não tendo validade, mas ele é válido para quem vem desses lugares. E aí eu estava pensando aqui sobre o meu canal, sobre as coisas sobre os vídeos que eu produzo, sobre os conteúdos. São muitos vídeos. Para você que está vendo esse vídeo aqui, eu falo sobre muitos assuntos e sempre batendo, né, e combatendo o ensino da igreja de mercado. E eu queria falar uma coisa aqui hoje que eu vinha pensando. Jesus, ele se utilizava de parábolas. E, poxa, eu estava pensando, eu falei, caramba, por que Jesus não era mais direto sobre aquilo que ele queria comunicar? Sobre aquilo que ele queria falar, né? E pensando, eu cheguei na seguinte conclusão. Todas as vezes que Jesus se utilizou de parábolas, de alguma forma, ele estava tentando despertar nas pessoas a curiosidade sobre o que aquela parábola queria dizer, ou queria passar, a mensagem que aquela parábola queria passar. E em seguida, Jesus, para essas pessoas que tinham interesse, ele fazia um paralelo com o reino de Deus. Ou seja, a parábola nada mais era do que fomentar a curiosidade da pessoa e o interesse por aquele assunto que Jesus estava trazendo. Então, a parábola que Jesus falava, ela tinha essa finalidade de despertar o interesse das pessoas por aquilo, pela mensagem que ele queria trazer ou que ele estava trazendo. Jesus, ele falava por parábolas para os seus discípulos. E muitas vezes, para os discípulos, Jesus explicava mediante a indagação. Senhor, o que o Senhor quer falar sobre isso? O que quer dizer isso? E aí Jesus ia lá e explicava sobre o reino de Deus. O que eu vejo hoje? O meu canal, eu não falo por parábola, mas no meu canal e nos meus vídeos, eu dou ferramentas para as pessoas identificarem se a igreja na qual ela congrega e frequenta, ela faz um trabalho para o reino ou não. De alguma forma, eu trago a informação bíblica, eu faço um paralelo
sempre com o reino de Deus e a igreja de mercado, para você identificar que você está numa igreja de mercado, para que você procure uma igreja séria, comprometida com a palavra, e aí é você que tem que procurar. Não adianta eu direcionar você, embora muitas vezes eu faço isso. Eu indico algumas igrejas, principalmente igrejas que eu conheço, pastores que eu acompanho o conteúdo deles na internet, que eu sei que são compromissados com o reino de Deus. E aqui não com a placa denominacional, mas são comprometidos com o reino de Deus. Eles pregam o evangelho do reino, o evangelho que transforma caráter, o evangelho que fazem as pessoas desejarem a conhecer a Jesus, que faz com que as pessoas se afastem do pecado. Então, eu pensando, falei, caramba, né? Jesus, ele utilizava das parábolas justamente para fomentar nas pessoas o desejo de saber do que se tratava. Por que ele estava falando aquilo? E a partir do interesse dessas pessoas, Jesus fazia um paralelo com o reino de Deus, com a palavra de Deus. Então você do outro lado que viu ou já viu os meus vídeos e permanece nesses lugares, que não foi buscar a verdade, e aqui a verdade sem o viés, sem os óculos da sua denominação, da sua instituição, sem a cosmovisão do seu líder. Cosmovisão é todo aquele pacote de informações que já foi inserido em você, e todas as vezes que você vai julgar alguma coisa, alguma informação, você utiliza das informações que você tem. Ou seja, você nunca vai mudar se você não for confrontado naquilo que você está vivendo, ou vivenciando, ou estudando. Então é necessário que haja real interesse seu em conhecer a verdade. Não basta você pegar os meus vídeos e comentar com pessoas da sua própria instituição, mas busque aquelas pessoas que você sabe que tem uma postura cristã, que de fato ela reflete a Cristo, seja ela da sua igreja, não, melhor é que não seja da sua igreja ou da sua denominação, para que você alcance e chegue à verdade. E aqui não a verdade do Leandro, não a verdade hoje da igreja na qual eu faço parte e eu congrego, mas da verdade do reino de Deus, da verdade do evangelho que transforma vidas. Então, os meus conteúdos, assim como outros conteúdos de pessoas que fazem um trabalho para o reino, eu não indico aqui todos os canais de pessoas que saíram da Universal, por exemplo, eu não indico, porque existem pessoas que estão feridas, magoadas, pessoas que estão querendo vingança. Então, não é sobre esse tipo de conteúdo, mas é sobre conteúdos que de fato te levem a querer conhecer e desejar a Deus. E é o que eu procuro fazer nos meus vídeos. Então, eu não falo por parábola, eu faço sempre um paralelo com a palavra de Deus e combato o ensino da igreja de mercado, mas você deve procurar a verdade. Você, a responsabilidade da verdade é você quem tem que buscar. Jesus utilizava de parábolas, esperando o desejo das pessoas de quererem saber mais. Senhor, eu não entendi aquilo que o senhor falou. O senhor pode explicar? Ah, legal, você tem um interesse. Então vamos lá. É assim, assim, assim. O reino de Deus é semelhante a isso aqui. O reino de Deus é parecido com isso daqui. Então, ou seja, as parábolas serviam para despertar o desejo das pessoas em ouvirem do reino de Deus. Então que você possa ser despertado para buscar a verdade, para você não continuar sendo enganado por essas pessoas que só têm o desejo de poder, desejo de dominar, de manipular as pessoas. Então que você possa ser livre em nome de Jesus e que você seja um agente ativo do reino de Deus, de expandir o reino de Deus e de defender o reino contra essas heresias e contra essas mentiras desses falsos mestres, pastores e bispos, e que o Espírito Santo possa iluminar o teu entendimento.
Até uma próxima, gente. Um bom dia e bom resto de semana aí.